Hoje, na disciplina Arte como Pesquisa e também com a coprodução do grupo de pesquisa Poéticas do Entre, coordenado pela professora Ange, que hoje vai ter uma consulta, por isso que não está aqui, a gente tem o prazer e o privilégio de receber o cineasta e antropólogo Yasser Socarrás, que é meu amigo pessoal, uma pessoa de que eu gosto muito e que vem desenvolvendo um cinema com pesquisa na área de memória, né? E acho que o Yasser tem uma contribuição aqui para os propósitos da nossa disciplina, que é tanto ter realizado uma pesquisa acadêmica, né? Quer dizer, ele tem esse mestrado em antropologia, mas uma realização de pesquisa para os seus trabalhos artísticos. Então, eu acho que essas duas dimensões vão estar presentes na fala dele, e uma terceira dimensão que eu ainda acho bem importante, que eu sei que o Yasser desenvolveu e vem desenvolvendo, a dimensão de ser professor, né? Quer dizer, além do trabalho de criação artística e de pesquisa, esse trabalho de dar aula, ou seja, de contribuir com a educação audiovisual, né? Eu imagino que ele também possa mencionar um pouco isso que eu estou falando. Quero passar, então, a palavra ao Yasser, agradecendo muito em meu nome, em nome dos estudantes, em nome do grupo de pesquisas poéticas do Entre, e é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Yasser. É contigo. Peço para que você comece se apresentando e depois o que você preparou para a nossa conversa. Aí fica a seu critério, né? Pode falar um tanto e depois abre para as perguntas, como você se sentir mais à vontade, tá bom? Muito obrigado. Abrir aqui, ó. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo, todos. Eu agradeço, Fábio, né? Agradeço muito pelo convite. Eu realmente, quando o Fábio me convidou, eu fiquei um pouco preocupado, porque faz tempo que eu não faço esse tipo de coisa de apresentação, de fala mais acadêmica. Então, tipo... mas é bem interessante o convite, né? Sobretudo o tema, porque me fez pensar muito e refletir sobre os trabalhos que eu venho fazendo. E à medida que a gente vai ir falando hoje, né? Que eu gosto mais dessa conversa, vocês poderem interromper, a gente dialogar, mas ao longo dessa conversa hoje, vocês vão ver o quanto eu, por esse convite de Fábio, descobri várias coisas sobre meus trabalhos e sobre o projeto no que eu estou trabalhando, né? Foram descobertas muito fortes para mim. Então, já agradeço também ao Fábio por esse convite, não? E por esse tema de qual vamos falar um pouco hoje. Antes de me apresentar melhor também, eu queria só perguntar, eu não sei se minha internet está boa, eu vejo todas as câmeras desligadas, é isso mesmo? Ou sou eu que... A gente, assim, eu convido as pessoas que puderem deixar a câmera ligada, porque fica mais agradável para quem está falando, mas, assim, Yasser, Não, é só pela internet, a comum, veces... o mais habitual é as pessoas terem as câmeras desligadas, infelizmente, na minha Não, opinião. tudo certo, que às vezes eu acho que é a internet, porque já aconteceu comigo em reuniões que tá nas câmeras ligadas, mas pela internet, para mim, parece todo mundo só desligar. Mas não podem deixar desligado, era só dúvida mesmo da internet. Já. Mas obrigado. Então, eu sou o Yasser, Socarrás Gonçalves, como o Fábio falou. Sou cubano,
Moro no Brasil faz quase 9 anos já faz um tempo. E sou formado em cinema, trabalho com direção de cinema e produção. Hoje moro em Florianópolis, onde trabalho em uma produtora, e além disso sou dono, ou seja, sócio fundador de uma outra produtora aqui no meu apartamento, que ela é formada, acho que se não é a primeira e a única, deve ser uma das primeiras ou as únicas produtoras de cinema em Santa Catarina, onde os sócios são pessoas negras. Somos só pessoas negras e trabalhamos com foco na diversidade também. E como o Fábio falou, fiz minha pesquisa em antropologia aqui na UFSC, no PTGAS, pesquisando a invisibilidade negra no cinema realizado pelo ICAIC, Cuba. O ICAIC deveria ser como indústria de cinema, tipo Instituto de Cinema, Ancine, mais ou menos assim, o Instituto Regulador de Cinema em Cuba. E nada, esse sou eu, mais ou menos. Agradeço a vocês por ter tomado esse tempo também estar aqui para falar dos temas. Então, Fábio, assim, pessoal, eu realmente, quando o Fábio me chamou para falar sobre memória e arquivo, né, sobretudo memória, eu fiquei pensando e tentando achar qual seria sobre o que eu poderia falar e o que eu poderia aportar, né, nesse tema, porque minha pesquisa, embora foi uma pesquisa de arquivo, uma pesquisa de arquivo fílmico, eu trabalhei com mais de 170 filmes, os quais já cataloguei, pesquisei, analisei. O tema era outro. Estava tentando entender quais eram os mecanismos que operava a indústria de cinema em Cuba para dar essa invisibilidade negra, né? Mas o tema em si não era arquivo. Mas foi nessa pesquisa da antropologia, né, que para mim foi realmente, eu confesso, foi bem difícil sair do cinema e entrar na antropologia, ainda em português, é algo que em Cuba não se fala em antropologia, agora um pouco mais, mas o mais que eu conhecia a antropologia era Jan Hus, e era pelo cinema. Foi bem difícil para mim, mas foi um antes e um depois. E foi nesse ponto, quando pesquisando, né, tentando entender o que fazer com aquelas imagens, o que fazer, qual era o melhor jeito de eu me aproximar dessas imagens, né? As imagens com as que eu cresci, imagens com as que eu convivi, que fazem parte da minha vida, né? Porque esse cinema faz parte da minha vida. Eu sempre fui muito cinéfilo, assisti muito filme cubano. Então, qual era o melhor jeito de fazer essa aproximação? E aí onde entra a pessoa, o autor, acho que ele é meu amigo, tipo, eu levo ele sempre comigo, que é o Didi Uberman, que foi a pessoa que me ajudou a entender meu lugar nessa aproximação às imagens, aos arquivos, como entender eles e como trabalhar com eles. Então, é óbvio que Didi Uberman também puxa de Benjamin, indiscutivelmente também entrou pela mesma canal o Benjamin com algumas coisas, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, eu vou compartilhar, eu não fiz apresentação nem nada, eu só trouxe duas frases que são as frases que têm guiado para mim o trabalho com memória, o trabalho com arquivo, o trabalho com imagens de uma maneira geral, e são para mim as responsáveis, talvez de que hoje eu esteja aqui falando alguma coisa para vocês, né? Eu só queria dizer, eu sei que o Fábio sempre faz bullying comigo nisso também, mas eu sei que meu português não é atrapalhado. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, é só falar. São quase 10 anos, mas eu não penso perder o sotaque ainda. Então, eu vou procurar aqui para rapidinho compartilhar esse. Yasser, eu queria dizer também que a gente está numa situação aqui na UNILA de línguas fronteiriças, né? Então, portunhol é bem-vindo, espanhol é bem-vindo, português é bem-vindo. Então, como você se sentir à vontade, se quiser falar em espanhol, tá?
Liberado. Acho que melhor em português, porque aí eu não vou conseguir falar espanhol direto. Aí eu estou muito atrapalhado falando espanhol, então é melhor falar português e algumas palavras em espanhol que tentar espanhol e não dar resultado. Eu vou passar para vocês, gente. Vamos utilizar aquele esquema de passar o link. Uhum. Eu quero que vocês assistam um videozinho de 1 minuto que eu fiz, que ele é meio que ele, um ponto de partida, de ruptura. Eu fiz em 2015, inclusive fiz para uma disciplina do mestrado, antropologia visual, e é um videozinho de 1 minuto, é um vídeo ensaio, se chama Aonde vai a Isla. Eu vou passar o link para vocês assistirem. É bem curtinho, ele tem um minutinho. Então, pessoal, a gente assiste o link que o Yasser, em vez de passar aqui para não perder a qualidade, cada um assiste no seu YouTube e a gente retorna para a reunião, tá? O Yasser vai colocar no chat aqui. No chat, isso. Foi. Ok, então vamos assistir e daqui 1 minuto a gente retorna, correto? Ok, no meu encerrou. Já encerrou, imagino que tenha encerrado aí para vocês, né? Podemos seguir essa. Encerrou? Uhum. Ah, tá. Então, esse filme, Aonde vai a Isla, ele surgiu como isso, como uma... Na verdade, Estamos ouvindo. aqui você fechou tudo, eu não estou vendo vocês, espera aí. Desculpa, eu achei que tinha encerrado a reunião. Não. Então, me apareceu uma atualização do Zoom, enfim. Esse filme, ele
assim, ele é composto de imagens que foram feitas aleatoriamente em momentos diferentes, por situações e coisas bem diferentes. A imagem dos pés pela cidade eu fiz como imagens de apoio para um filme, um longa-metragem que eu filmei em 2010. A imagem de avião foi uma experiência que eu gravei quando fui a um festival na Bolívia, no ano 2015. E a imagem outra do ônibus foi um jeito que eu comecei a tentar quando eu cheguei no Brasil, sobretudo em Floripa, de me apropriar da cidade, que foi começar a gravar com uma GoPro pela janela do ônibus, onde eu for, coisas da cidade, para tentar entender onde eu estava. Não sei se algum de vocês foi a Cuba, mas Cuba é bem diferente, é muito diferente do Brasil. Então, para mim era uma forma de me apropriar disso, mas eram coisas inconexas, desconexas, nada a ver uma com a outra, feitas em momentos muito distantes, reais muito distantes. Só que foi com esse exercício do ensaio para a disciplina que eu tentei juntar ela. E aí foi sobretudo a partir da frase que eu vi na Bolívia, que é de uma artista boliviana, Valia Carvalho, que dice: de la libertad de ser anónima a la tristeza de no pertenecer, hay un lapso de 3 o 4 meses. E era justo assim como eu me sentia nesse momento. Tipo, eu vi isso, eu lembrei dessa frase, e aí eu falei: gente, aqui eu tenho alguma coisa para montar. E foi aí, com esse filme, começou o meu processo de trabalhar com memória e arquivo. Aí eu estava tentando começar a criar uma nova memória da minha vida, que para mim, que é uma coisa que eu tenho refletido muito, das coisas que mais dói para mim é ter saído de Cuba e de ter me afastado da família, né? É o fato de não ter a possibilidade de construir memórias junto com eles. Tipo, as memórias que eles vêm construindo e que eles foram construindo nos últimos 9 anos, eu não estava presente. Então, para mim, o mais difícil tem sido isso, é entender que eu não venho construindo. Já meu pai morreu faz pouco, meu pai morreu em novembro. Eu não consegui ver ele, eu não consegui me despedir dele, eu não consegui acompanhar os últimos dias dele. Então, essa é uma memória que eu não tenho. Essa é uma memória com a qual é um vazio, é uma lacuna com a qual eu vou ter que lidar. Então, e por que falo isso, né? Porque isso vai determinar um pouco do meu trabalho desde o ano 2015, que eu descobri que meu pai estava com câncer e que foi a primeira vez que eu consegui voltar a Cuba depois de 3 anos e meio sem ir. Eu me deparei com isso. Como eu faço para construir memória? Como eu faço para não estar ausente, mas ao mesmo tempo estar presente? Como eu faço para conectar duas ilhas? Eu moro em Florianópolis, que é uma ilha, tem Cuba, que é outra ilha. Como eu faço para fazer isso, né? E aí foi quando surgiu, então, eu vou apresentar. Fábio, você autoriza para mim apresentar aí o, essas frases que, mais que todo, para mim, são meio que uns gatilhos, assim, né? Que uma é de Benjamin, onde ele fala sobre a relação entre passado e presente e a diferença disso com o pretérito e o agora, e o quanto essa imagem dialética ela se trabalha e se forma não na relação passado-presente, que é puramente temporal, e sim com essa relação do pretérito e do agora, né, que é o que faz com que essa imagem ela tenha um novo significado. Deixa eu ver. Ah, essa aqui. Dá para ver? Tá. Então, esse aí é meu pai. E ele, como vocês vão ver, ele virou um personagem do meu filme, de um filme que eu estou fazendo. E nada. Então, essa
essa é a frase que eu falava de Benjamin. Essa questão que é uma das ideias que Yasser, fez com que eu começasse a aqui não pensar. passou para a gente ainda está vendo a imagem de capa do seu pai, não passou para... Eu acho que quando você abre na tela cheia, ele abre como se fosse uma tela só para você e não, a gente não vê. Acho que você tem que voltar fora da tela cheia para a gente conseguir ver. Você está falando, Compartilha de Fábio? novo. Oi? Compartilha de novo, por favor. Pessoal, me escuta? Sim. Sim. Então, se você me escuta, eu vou seguir então. É isso? É, Se ele me escuta, você está escutando o Fábio, acho que está. a gente te escuta, mas acho que você não nos escuta. É Então, isso? desculpa aí, eu atrapalho a tecnologia. Então, como eu falava, essa foi uma das ideias. Como eu pesquisei filmes que foram feitos desde o início do ano 59 até 2010, que eu pesquisei filmes esse recorte temporal. Eu fiquei pensando nisso, né, em como se dava essa relação minha com as imagens, né? Essa questão como o Benjamin disse, a relação do presente com o passado, que é puramente temporal, e do ocorrido com o agora, que é dialético, né? Então, eu tento entender como essas imagens, como o que aconteceu, como o que essas imagens traziam para mim, ela, ela ressurgia no agora. Sabe? Como eu conseguia entender essas imagens desde o agora, mesmo que elas foram feitas faz 50 anos atrás, em outro contexto, com outra intenção. Essa foi uma das ideias que eu tentei trabalhar, mas para mim a mais importante, eu acho que ela que define todo o que vem depois, foram as ideias do Gigi Uberman, né? Ele cria ele lançou uma hipótese, nossa hipótese de que não se pode falar do contato entre imagem e o real, sem falar de uma espécie de incêndio. Então, para mim, isso foi uma viagem muito grande. Eu fiquei viajando com essa ideia dele do incêndio por muito tempo. E quando ele fala que o arquivo é cinza, que é essa parte que ele diz que não é só pelo tempo que passa, sim como pela cinza de tudo aquilo que o rodeava e ardeu, foi uma segunda viagem, assim, sabe? Tipo, putz, como entender essas imagens como cinza, sabe? E essa última frase aqui, que eu não vou ler ela, mas essa ideia de que quando ele fala que para poder descobrir o que tem em essa imagem, é preciso se aproximar o suficiente para poder assoprar essa cinza e ver o que ainda arde nessa imagem, né? Então, para mim, isso significava um desafio, era entender como eu podia me aproximar assim, talvez, como eu explico, tem muitas questões, eu vou falar aqui compartilhamento, tem muitas questões para mim que estavam pegando muito forte. A primeira era que eu ia cair de cabeça a trabalhar com um cinema que eu admirava. E eu ia descobrir coisas de pessoas que eu admirava, sendo preconceituosos em seus filmes, sendo racistas, tipo, também tem uma questão política muito forte, a questão de ser da indústria do cinema em Cuba, e isso me travava muito. Então, esse processo de eu me separar de todo isso e tentar descobrir isso foi possível a partir de eu entender essa questão de dizer, bom, vamos tentar entender esse choque dessa imagem no agora como essa cinza, né? Daí,
para sair um pouco dessa pesquisa de antropologia, que não é o que eu quero falar, e sim sobre como isso se revertiu nos meus projetos atuais. Eu falei que para descobrir, para preparar o que eu ia falar aqui, mais ou menos, hoje eu tive uma descoberta muito importante, assim. Os 3 projetos em que eu estou trabalhando, e eu vou mostrar para vocês aqui, atualmente, que são esses 3 aqui, Enquanto há Tempo, Memórias do Olvido e Maestro, eu descobri hoje que eu não tinha me tocado conscientemente sobre isso, mas eu descobri que são 3 filmes que tratam sobre memória, que os 3 filmes, eles têm o arquivo, não só como formatos, como forma, tipo a utilização de arquivo como forma na realização do filme, mas o arquivo também como conteúdo, tipo o arquivo como parte do filme, como parte integrante do filme, né? E também a descoberta é que os 3 falam sobre meu pai, de maneiras diferentes. Esse Enquanto há Tempo é um filme sobre um idoso que é diagnosticado com Alzheimer. Ele abandonou Florianópolis há 50 anos e retorna a Florianópolis com a excusa de tentar recuperar o amor de sua vida. Mas, na real, ele o que quer é se reconciliar com seus amigos da juventude. Mas o filme ele se estrutura todo sobre a memória, sobre a lembrança de uma pessoa com Alzheimer, de uma pessoa que está perdendo o único que lo junta, o que lo mantém firme e próximo das pessoas que ele amou. Então, este segundo, que é Memórias do Olvido, enquanto tempo um curta. Memórias do Olvido é um longa que eu estou desenvolvendo e ele conta a história de um fotógrafo cubano, ex-combatente da Revolução Cubana, que ele decide fotografar as semanas que antecedem a visita do Obama a Cuba e para poder tentar mostrar para sua esposa que está doente e não consegue sair de casa, o movimento, o que está acontecendo. Só que o grande dilema dele é que seu filho vive fora de Cuba e não pode voltar. O governo lhe impede de voltar a Cuba a ver sua mãe, que está morrendo. E a relação entre esse pai e filho, depois que a mãe morre, se dá a partir de memórias e de arquivos, tipo dos arquivos fotográficos desse homem que registrou a Revolução Cubana completa. Ele trabalhou como fotojornalista, e desse filho que tenta mostrar essas memórias que eles vêm construindo na distância. Né? Então, é um filme que é basicamente só memória e arquivo, o trabalho. E esse último que está aqui, que já ele tem sido filmado, como eu falei, meu pai morreu, é meu pai em cartaz, meu pai morreu. Ele é um filme que está inconcluso, mas que vai terminar em algum momento. Meu pai ele foi diagnosticado com câncer em 2015 e maestro em Cuba, imagino que tem várias pessoas que estão na Espanha também, maestro em Cuba seria professor de ensino básico, né? Então meu pai era professor e quando eu conversei com ele a primeira vez que eu fui a Cuba, o maior problema dele era qual? Era que ele não conseguia mais dar aulas, ele foi afastado, né? Pela doença. E isso para ele foi um golpe muito forte. E daí, um jeito de dar a possibilidade a ele de relembrar e de trazer e de construir novas coisas a partir dessas memórias dele como professor foi fazer um filme, que é ficção. Não é um documentário, é ficção. Tipo, meu pai é o personagem, é a história de um professor que é afastado por doença, mas é outra história. Então, a gente construiu junto, ou conseguiu construir junto uma memória diferente para algo que estava acontecendo com a vida nossa, dos dois. E a gente, eu lembro que o logline, sabe, a frase que a gente que eu utilizo é que é uma adaptação livre de uma vida real, né? Então, esses 3 filmes, basicamente, eu trabalho memória, trabalho com arquivo, e o que eu
porque eu trouxe eles três assim, né? Só o maestro tem algo filmado que eu vou mostrar para vocês. E acho que do qual eu vou falar mais sobre ele para tentar falar um pouco sobre esse processo mesmo do meu trabalho, com a questão da memória e do arquivo, tá? Porque maestro realmente é bem isso, né? É bem esse trabalho de reconstrução. Eu vou passar outro link para vocês, que é um teaser do maestro, um teaser de 2 minutos também, 2 minutos e pouco, do maestro, para vocês verem. E aí a gente voltar e conversar. Assim, gente, vocês podem interromper. Eu realmente prefiro que vocês falem, perguntem, que eu ficar falando aqui sozinho, sabe? Eu não tenho vergonha, mas não gosto de ficar 40 minutos falando só. Tá bom? Vou passar o link para vocês aí. Eu vou bater papo aqui. Então, encerrou o filme aqui para mim, imagino que para vocês também. Yasser, nos escuta? Agora sim. Tá. Não sei o que aconteceu que Às eu vezes não estava escutando. esses fones, eu tenho um desses também e eu tenho problemas com ele. Eu não sei se você está aí no teu na tua apresentação, eu não queria interromper o teu fluxo, mas eu queria resgatar uma coisa que você falou do Didi Uberman, que as imagens como cinzas, né? E isso me lembra um pouco, bom, o episódio que aconteceu aqui no Brasil do incêndio na Cinemateca, né?
enfim, o incêndio na Cinemateca, o incêndio no Museu Nacional, essa ideia também de que as imagens são documentos, né? E daí, quando tem essa metáfora das cinzas ou do incêndio para as imagens, a gente tem que pensar também como que esses documentos, como que essa história, como que essa memória, ela é também apagada junto com esse incêndio, né? Como ela deixa de ser, né? Não sei se você já pensou nesses termos, né? Com relação a esses episódios aí, mas queria te ouvir também, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Eu acho assim que que tem a ver, né? Porque quando o Digimon fala sobre essa questão de que essa teoria, né, que ele fala sobre que não é possível olhar para a imagem, sabe? Quando essa imagem choca com o real, Uhum. ele tem essa espécie de incêndio, né? Que gera essa imagem cinza que eu falo na minha pesquisa, e essa imagem para que eu tento descobrir o que tem por baixo, aquelas pequenas brasas que ainda estão ardendo, né? Mas certamente tem outra questão que sabe, eu estava escutando um podcast faz uns dias sobre a questão do incêndio da Cinemateca, né? E o quanto é uma... que esse incêndio físico, um incêndio físico, ele queimou essas imagens realmente, se perdeu. Mas quando esse incêndio, em outro sentido, não no sentido que a gente fala, ele se converte em uma censura totalmente pensada, né? Esse incêndio que cria, que dá essa condição a essa história com uma característica lacunar, tá? De grandes lacunas que se dão a partir desses incêndios que são criados para retirar o olhar daquilo que realmente interessa, né? Então, com certeza, e eu acho que foi isso, ou seja, a queima da Cinemateca, a queima do museu é uma forma de retirar o olhar daquilo que realmente interessa, né? Então, essa metáfora do incêndio que gera lacunas, da que também fala o D.T. Urban, o Benjamin, é o que aconteceu. Tipo, é uma lacuna histórica que se está criando, é uma lacuna que se vai criar na hora de a gente se aproximar desses arquivos sobreviventes, dessa brasa que ficou, daquilo que ficou embaixo daquela cinza gerada pelo incêndio, vai demandar mais de nós para olhar para aí, para poder entender e extrair daí aquilo que a gente precisa ver, o que a gente quer ver, né? Então, acho que faz todo sentido. Esse incêndio físico, ele foi a realidade superando, né? Ou igualando a ficção, a metáfora de Huberman, com certeza. Sim. E que assim, sabe, porque isso também se dá de outras maneiras. Por exemplo, eu penso na minha realidade cubana, eu penso em esse cinema, né? E na questão racial, por exemplo, que foi o que eu abordei na minha pesquisa, o quanto um país, eu tenho quase certeza que a grande maioria das pessoas, quando fala Cuba, negros, negras, acha que, sabe, entende Cuba como um país maioritariamente negro, igual que pode ser Brasil. Mas se a gente for ver as estatísticas oficiais, é só 9% da população autodeclarada preta. 9%, por 26% mestiça, que em Cuba tem essa diferenciação. Então, se a gente junta, como no Brasil, tudo seria um 35%, né, da população preta. Mas isso, se reflete isso no cinema, né? E como se cria esse incêndio, como se criam essas lacunas. Se cria desde um apagamento, sabe? Tipo, que eu falo da invisibilidade,
negra na presença, sabe? Tipo, o fato de você estar visível, presente, não quer dizer que você não seja invisível. Porque o Ralph Ellison, ele dizia no seu livro Homem Invisível, eu sou invisível, entende? Porque eles se recusam a me ver. Sabe? Tipo, não é porque eles não me vejam, é porque eles se recusam a me ver. Então, esse tipo de, de lacunas históricas que se cria com um arquivo tem a ver também com esse apagamento, né? Esse incêndio. Que ele pode ser entendido em duas mãos, é uma coisa de mão dupla. Você, enquanto pesquisador, enquanto artista, você pode se aproximar. No meu caso, por exemplo, ele tem vindo desde uma questão muito pessoal. Sabe? Eu não me considero um artista, um cineasta do experimental. Eu não. O Fábio me conhece, eu sou uma pessoa que gosta muito de contar história. E de contar história mesmo, sabe? Tipo, princípio, meio, fim, cara. Eu gosto muito disso, não tenho problema com isso. Mas sim, desde um ponto de vista muito pessoal, eu tenho me debruçado com essa construção de memória. Eu acho que, eu não sei se algum de vocês mora fora do Brasil, migrou, é migrante, está em trânsito, sabe? Mas há um quebre. Tipo, eu ontem falei por quase uma hora com um primo meu que está morando nos Estados Unidos agora, foi para os Estados Unidos morar, e ele está passando por todo o que eu já passei. Ele começou a trabalhar agora, ele se mudou para uma casa sozinho, ele está sem papéis, ele está em uma lavanderia, lavando roupa. A gente estava rindo porque ele falou, estou me sentindo como nos filmes americanos, cara que vai lá para a lavanderia com a roupa e lá, não sei o quê. E aí começamos a falar sobre o que ele mais sentia falta. E óbvio que a gente tem profissões muito diferentes, ele é cirurgião, eu sou, mas mais uma vez veio essa questão da memória. Tipo, o primeiro que ele me falou foi, em outras palavras, foi, cara, eu não vou conseguir estar com minha filha por muito tempo. Então, eu vou perder essa construção de memória. Então, e daí, eu, enquanto artista, tento resgatar isso no meu processo pessoal e de pesquisa, que foi por muito tempo inconsciente, por uma necessidade mesmo de me entender num país como o Brasil, que, como vocês sabem, talvez até melhor do que eu, é um país super agressivo para pessoas negras, super agressivo para migrantes. Ou seja, eu comecei a ter medo pela minha vida, assim, real no Brasil. Nunca tive esse medo em Cuba, mas tive aqui. Então, de aí vem essa possibilidade, entrando de novo no Síria, né, porque sempre podem perguntar, parar, porque eu às vezes viajo. Mas, assim, entrando de novo na fala do maestro e de porque é um filme de que eu gostaria de falar, eu acho que ele é o que mais tem a ver com a questão da construção de memória e o trabalho com arquivo, tanto no formal, né? Porque eu fico pensando assim que tem filmes que eles se apropriam do arquivo como algo formal. Como, por exemplo, é o filme No, chileno, não sei se vocês assistiram, de Pablo Larraín. É um filme que eles pegam, ou seja, o arquivo de todo esse plebiscito, o arquivo real, foi firmado em Umatic, e ele incorpora no filme, a tal ponto que ele grava o filme com câmeras Umatic. Tipo, foi uma doideira. Tiveram que conseguir câmeras que já não existiam mais fazia muito tempo para que essas imagens tivessem tom de arquivo, para que essas imagens tivessem um tom de documento histórico, para dar também uma certa veracidade, uma certa noção de isso é real. Né? Então, aí entra desde o formal, mas que não tem jeito, ele se mistura com o conteúdo desse filme, mas ele é bem marcadamente formal. Mas tem outros filmes onde eu tem um filme que eu sempre uso muito como referência mesmo, que ele é muito louco. Eu conheço por Memento. Não sei como é que se chama, porque aqui no Em, Brasil muitos... em português chama Amnésia. É. Eu nunca consigo acertar os nomes em português, assim, são muito malucos. Mas assim, eu conheço por Memento, né? E
tanto Memento quanto Inception, que acho que em português É é... Inception. Acho que ficou Inception mesmo. É. A Origem. Ah, é verdade, desculpa. É verdade. Em português é a Origem. Então, são filmes que trabalham com essa questão do... Ou seja, eles utilizam a memória como também de maneira formal, né? Mas também eles, além de ser uma maneira formal, porque eles vão construindo sua narrativa fílmica a partir da memória desses personagens, que é o que vai levando esse fio condutor, é também parte do conteúdo. Porque nos dois lugares, tanto em um cara que não lembra nada, já faz parte da história, e no outro, que é essa questão de ir entrando no sonho, diferentes níveis, ou seja, ele utiliza as duas, tanto formal quanto... Eu acho muito interessante, né? E no meu caso particular de maestro, o que acontece? Maestro começou como um projeto que ele tem a ver com um projeto que começou em 2015 também, que se chama Filmes de Apartamento. Que era, eu morava em apartamento com uma atriz, amiga também do Fábio, amiga nossa. A gente, de fato, o Fábio e eu fomos morar juntos por causa dela. Isso aqui nos apresentou a Bárbara, e a gente falou assim, tá, tem uma atriz, tem um cara que faz cinema, por que não fazemos alguma coisa? E fomos lá e filmamos um curta, em uma noite de manhã. Saiu um curta, 7 minutos, bolo. E surgiu esse projeto de fazer filmes de apartamento, com o que a gente tiver na mão. Eu filmando com minha câmera, né? Tá. E aí o segundo filme de apartamento seria esse filme com meu pai, em Cuba. Eu vejo a Cuba, comecei a fazer ele. Filmei, ele e eu, em Cuba, filmamos, e começamos a trabalhar. Só que foi um processo muito difícil para mim. A gente brigou, assim, foi um processo muito maluco, assim, fazer aquele filme, gravar aquelas cenas, e, e eu nunca consegui terminar de editar. Um de meus anseios era que ele conseguisse ver o filme pronto, mas eu não consegui. Eu não consegui mostrar para ele. Eu mostrei o teaser, algumas coisas, mas isso gerou um processo interessante, que surgiu uma nova história, que é, seja, um novo filme, que é Maestro visto em três tempos. Esse filme que eu fiz, surgiram três personagens, na verdade, falando, que é Pablo, o nome do meu pai era Pablo, seria Pablo, que é ele, o Pablo real, o Pablo, né, Socarrás, que viveu e foi maestro, tem o Pablo Utopia, que é uma animação, que o Pablo que sonhava lá nos anos 70, na utopia socialista e ser maestro e um mundo melhor, que é uma reconstrução feita por ele e por mim. Depois a gente começou a trocar e-mails, começou a trocar, fazer ligações e tentar reconstruir aquele período de sua vida. Ele nunca mais tinha pensado nisso. Seus amigos, as festas nas que ele ia, a forma como ele se vestia, a forma de falar. E perguntava, pai, mas me fala, como se falava naquela época? Como se dizia isso? Uma reconstrução mútua que a gente fez sobre um período que ele viveu, eu não, mas tem um personagem novo dentro do filme. E o outro personagem é meu Paulo. Se chama assim, meu Paulo. É o meu. Que é essa ficção que eu gravei com ele. Então, esse filme, que era para ser simplesmente um filme de 6 minutos, ele está se convertindo em um filme maior, onde três personagens falam sobre a memória e esses personagens se encontram em algum ponto, né? Porque a ideia, a estrutura, eu acho, Fábio, que eu consigo mostrar, porque é muito rapidinho. Acho que eu consigo mostrar desde aqui o teste de animação que a gente fez com meu pai. É bem simples, sim. Então, para vocês verem. Você está vendo? Sim. Deixa eu... Tá. Peraí.
Só dá play. A gente já está com a tela cheia aqui. Isso é o que estou tentando. Eu acho que o problema é esse, que tem com a tela cheia. Pera, gente, desculpa. Eu confesso que eu sou bastante analógico ainda. Não sei por que não está indo, cara. Aí. Agora vai. Uhum. E a animação old style, né? Tipo, desenho frame por frame. Isso, eu fui um ensaio de uma amiga minha boliviana que trabalha com animação e a gente começou a ensaiar. E ela fez a partir de fotos. Aí onde vem o trabalho com arquivo também. Então, ela, para poder reconstruir meu pai, tipo a imagem do meu pai, eu tive que começar a levantar esse trabalho com arquivo. Que cada vez que for entender, uma foto com meus amigos, espera aí, cadê essas pessoas? Vamos atrás dessas pessoas. Vamos tentar, tipo, ter, por exemplo, um descobre e retoma memórias das quais a gente não tem. Por exemplo, um desses amigos que aparece na foto foi meu primeiro treinador de esgrima. Uhum. Tipo, era amigo de meu pai e foi meu primeiro treinador de esgrima. Então, começam a se juntar coisas a partir do processo de investigação, de pesquisa para isso, que a cada momento ele vai abrindo novos caminhos. Outra coisa, em esse processo, por exemplo, eu trabalho com arquivo, imagens, fotos, os diplomas, os certificados de meu pai, entrevistas na TV, todas essas coisas. Elas estão servindo para esse trabalho de animação. É um trabalho que vai ser feito mais ou menos nesse estilo, onde a ideia é essa. A ideia é que esse Pablo, mais ou menos a estrutura narrativa seria assim, esse Pablo Utopia, que começa no ano 56, né? Que é quando ele nasce, com o Pablo real, eles se cruzam em um momento. O seu Pablo, ele fala sempre desde o falaria, né? Que agora eu tenho que reconstruir isso de outra maneira. Essa é outra questão também com a questão do arquivo da memória. Eu estava me preparando para refilmar uma entrevista com meu pai, que não aconteceu. Então agora isso eu tenho que reconstruir a partir de e-mails, reconstruir a partir de vídeos que eu gravei, algumas conversas, e reconstruir esse Paulo, que já seria outro Paulo, que seria o Paulo das pessoas, né? E não o meu, porque o meu é muito diferente. E eu descobri isso também. Eu descobri o quanto meu Paulo era tão diferente dos outros que se me estavam apresentando. E para mim foi um exercício muito interessante também nessa questão da construção de memória. A gente, enquanto a gente cria as memórias, às vezes é muito condicionado pelo que a gente quer, né? Muitas vezes pelo que a gente sente a necessidade de ter, e não necessariamente pelo que, né? Porque tem a ver com um olhar, com um ponto de vista, com um lugar de olhar. Enfim, esse ha sido o processo no caso, com o maestro, e seria esse cruzamento, né? Porque esse Paulo real, ele olha desde o agora, não desde o presente, sino desde o agora. Olha, aquela utopia, ou seja, quando eu era jovem, eu achei que seria isso, assim, 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 e não foi. O Paulo Utopia fala desde a utopia. Olha, isso vai ser assim, a gente vai chegar aqui, a gente vai conseguir isso, isso, isso. E meu Paulo habla desde mim. Meu Paulo habla desde um filho que vê seu pai triste, que vê seu pai abandonado pelo sistema, né? E que sofre com aquilo. Então, o ponto central é o cruzamento desses personagens. E isso vai gerar uma nova memória, sabe? Tipo, porque as pessoas vão conhecer esse Paulo desde diferentes lugares.
muito engraçado. Quando eu converso com minha mãe, eu apresento para minha mãe parte dessas coisas, ela não é o Paulo que ela olha também, sabe? Tem Claro. coisas que para ela não batem. Uhum. E é um processo muito maluco, assim, sabe? Um processo muito maluco, sobretudo porque eu estou dentro, né? E agora mesmo, para mim, está sendo muito difícil editar esse filme. É muito difícil avançar. Então, enquanto eu preparava isso para falar com você, eu realmente não gosto de falar muito sobre meus trabalhos, mas eu achei que esse trabalho tinha tudo a ver com o que a gente está falando, né? Uhum. E, e essa questão do incêndio é muito louco, né? Porque meu pai, ele pediu, ele botou o pé no chão, o ainda não é muito comum as pessoas serem cremadas, né? Não é muito comum ainda. Mas ele botou o pé no chão e falou, dia que eu morrer, eu tenho que ser cremado. Minha mãe não queria. E ele, eu quero, e eu vou. No final foi, né? Isso também se me junta, né? Essa questão é muito louco essa questão da cinza, o entender o como tudo volta aí, né? O Fábio ficou viajando várias noites com um filme que eu apresentei para ele, The Ashes to Snow, de Cinzas da Uhum. Neve, que tem a ver com isso, né? Tipo, isso que sai da cinza e que sempre volta a cinza, né? Então, gente, assim, acho que eu prefiro escutar de vocês, porque agora sim, me deixam e eu vou começar a viajar Uhum. em mares estranhos. Obrigado, Yasser. Então, passo a palavra a quem tiver perguntas, colocações, reflexões, por favor. Talvez enquanto o pessoal vai criando coragem aí para participar, eu queria fazer tem uma consideração ali no chat. Agradeço a oportunidade, meu microfone não funciona. Queria perguntar sobre o processo de recorte das lembranças na hora de construir e se tem algum tipo de recorte. Imagino que esteja escrevendo ainda, Sibeli, né? Processo de recorte das lembranças na hora de construir. E se tem algum tipo de recorte nas narrativas. Olha, eu acho assim, por exemplo, é que eu falava na questão da ficção, vamos falar agora um pouco mais do cinema, né? Tipo, de ficção, que é o que eu mais trabalho, mas também tem o documentário, né? Mas, por exemplo, esse projeto Enquanto há Tempo, que é daquele, o idoso que tem Alzheimer, né? Para mim é um desafio muito grande, porque eu tenho que pesquisar muito sobre Alzheimer, muito sobre como as pessoas pretas eu li vários artigos que diziam que as pessoas negras são mais propícias, ou seja, são as que mais têm tendências a ter Alzheimer, sobretudo as mulheres negras. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu nunca vi um filme sobre uma mulher negra com Alzheimer. Jamais assisti. Talvez assista e eu não saiba. Essa foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção nesse processo. E com o recorte das lembranças, eu fiquei muito pensando nisso, né? Tipo, na condição desse personagem, que é um homem que mora numa comunidade em Floripa, que fugiu faz 50 anos para a Bahia e voltou. E eu fiquei pensando, quais seriam essas lembranças que ele tanto quer proteger? Eu acho que o recorte, ele tem muito, sabe, ele tem muito a ver com acho que é muito pessoal, sabe, a questão do recorte das lembranças. É, eu não sabia como te responder diretamente. Assim, eu tenho um filme que eu acho que talvez possa te ajudar a ver isso, que se chama Meu Pai, o Arquiteto. Meu Pai, o Arquiteto. E ele ganhou o Oscar faz uns anos, é um documentário. E é a história de um filho, já homem, que seu pai é um arquiteto muito famoso. Esqueci o nome agora do cara, mas é um arquiteto estadunidense muito famoso. Mas ele era filho de uma segunda família que ele tinha, né? E o pai morreu. E ele o que faz com esse filme é tentar, a partir de suas lembranças de criança, tentar construir seu pai.
e ele faz um percurso tentando, a partir da arquitetura do pai. Ele tenta dialogar com os prédios que o pai desenhou para reconstruir esse pai que ele não tinha. Então, eu acho que esse recorte das lembranças, eu acho que ele vai ter muito a ver com a relação sua como autora, né? Com aquele tema que você está abordando. Tipo, o jeito que eu penso enquanto a tempo, que é um projeto que mesmo ele tem a ver com meu pai, de alguma maneira, mas ele não tem a ver diretamente. É uma história que aconteceu no Brasil, uma história que para mim é totalmente nova a forma de escrever, em uma comunidade periférica. Então, meu processo de pesquisa é outro. É um personagem real. O personagem não, é um personagem fictício? É fictício, totalmente. Mas aí o processo de pesquisa para mim é outro. Porque aí eu tenho que me apropriar sabe, de um entorno e uma realidade que eu nunca vivi. Eu nunca vivi em uma comunidade brasileira, eu nunca vivi com uma pessoa de Alzheimer. Então, tipo, recorte que eu vou fazer para aquilo e outro. Aí um processo de pesquisa bem muito que ele vai se dando pelo entorno. Por exemplo, eu comprei um livro que se chama onde vem eu sou de lá, acho que eu não lembro agora bem, mas que é sobre a história da escola Copa Lorde de samba, que é a escola desse morro, dessa comunidade. Então eu comecei a construir o personagem também a partir das memórias dessa escola de samba, porque todo mundo que nasceu nesse período, nesse morro, tem uma relação com essa escola de samba. Então a história dessa escola de samba para mim tem ido me direcionando quais são as lembranças mais importantes que um jovem nessa época podia ter. Qual era o espaço que ele frequentava, com quem ele se reunia, ele cantava, ele não cantava, tipo, e quais são as lembranças dessa época que essa pessoa tenta resgatar e fixar, porque realmente enquanto tempo um filme um projeto que eu estou escrevendo que ele já tem a guerra perdida. Tipo, ele já vai à guerra sabendo que ele vai perder. Ele vai perder sua memória. Ele só ainda não aceita aquilo. Então, é muito diferente a forma de construir memória. É muito diferente a forma de fazer esse recorte. Já com o filme do meu pai é diferente. Porque ele vai a partir por exemplo, uma das últimas conversas que eu tive com meu pai foi muito interessante, porque nos anos, acho que foi no ano 90, tinha acabado a guerra, a participação de Cuba na guerra de Angola, e estavam voltando todas as tropas para Cuba. E junto com as tropas estavam voltando todos os mortos. Foram muitos mortos na guerra, muitos mortos cubanos na guerra de Angola. E eu tinha uma lembrança de fizer uma caravana muito grande por todo o país, com todos os mortos, sabe? Tipo, todos os féritos eram caixinhas pequenininhas. E foi uma caravana gigantesca que ela passou, assim, vinha desde a Havana e daí ia passando por cada província, iam ficando os heróis de guerra dessa província e continuava. E eu lembrava quando passou pela minha cidade, que eu fui ver, foi uma imagem bem forte para mim, bem impressionante. Tipo, eram dezenas de carros com bandeiras cubanas e a rua cheia. E eu sempre fiquei com isso. Mas eu teve um momento da minha vida, estando aqui no Brasil, que eu comecei a me perguntar se isso era real. Eu não sabia se era real. Tipo, na minha cabeça eu estava me inventando aquilo. E uma das últimas conversas que eu tive com meu pai foi sobre isso. Falei, pai, eu lembro disso aqui assim. Isso é real? E ele falou, é. E aí ele me completou essa memória desde o olhar dele. Sabe, para mim, eu sempre lembro disso como do lugar onde eu via os carros passando, é um lugar muito baixo ainda, sabe? Tipo, meu olhar para aquilo é um olhar a uma determinada altura. Meu pai me completou isso desde cima, sabe? Tipo, e foi um processo assim, tipo, essa complementação da memória. E em esse sentido, Sibeli, o recorte e a forma de acessar é bem diferente, porque ela vai vir de uma questão
muito emocional, no caso, você sabe. Eu acho que é o mais difícil, acho o mais complicado, né? Esse recorte, porque você, o tempo todo eu estou indo de um ponto para outro. Eu vou fazer por aqui, mas de repente surge algo e eu quero ir para lá, mas não, sabe, filmicamente e de pesquisa também precisa desse recorte. A gente não consegue, né? Não sei se respondi a pergunta, mas é mais ou menos como eu vejo esse processo, assim. Legal. Alguma outra questão, gente? Eu queria te propor uma questão, Yasser. Esses 3 filmes, né, que você está trabalhando nesse momento, também, além de trabalhar com a questão da memória, e você falou que vê a presença do teu pai, né, em todos eles, também trabalha com a questão da velhice, né? São filmes que o centro está nesses personagens. Eu não tenho certeza da idade do fotógrafo do filme do... 77. Então, são três filmes que tratam a velhice, e você, enfim, é um cineasta que não é velho ainda, né? Queria que você falasse como que isso está aparecendo para você, como que você está sentindo esse universo da velhice na tua obra. Pois tem isso também, né? Outras coisas, assim, eu acho que são coisas que eu não vou descobrindo, né? Eu fui mudando. Meus primeiros filmes, eles praticamente todos, meus primeiros curtas eram protagonistas mulheres, Uhum. quase todos. Eu sempre trabalhei, me interessou trabalhar com as protagonistas mulheres, mas isso no meio do caminho meio que foi, como dizem aqui, descambando e se convirtieron em idosos, né? Quase todos os filmes que eu trabalho têm a ver com a velhice, com essa, né? Essa chamada melhoridade. E eu acho, assim, porque eu acho, não tenho certeza disso, mas eu acho que tem a ver que uma coisa que eu falo quando enquanto a tempo, seja, eu tenho muito medo da morte. Essa é uma questão muito pessoal. Eu tenho medo da morte, né? Eu sofro muito com isso, é uma coisa que me atormenta. Mas a morte física, óbvio, morrer, mas também eu vejo a imobilidade como morte, sabe? Tipo, eu não poder criar, eu não poder contar uma história. Sabe, para mim isso é imobilidade, a imobilidade igual a morte. E eu acho que por isso, sabe, esses personagens que os 3 estão próximos da morte, um da morte física, como meu pai, outro da morte é, Cognitiva, né? mais cognitiva, vai ter essa morte, e o outro que vê a morte, tipo, sua companheira toda a vida morre, e só resta ele e seu filho no mundo. Mas ele entende que sua morte também está próxima. Então eu acho que tem a ver, Fábio, não tem a ver, eu acho que é algo bem pessoal e egoísta, não tem a ver nada com, com questões de direitos, a terceira idade, não tem nada a ver com essa parte política da terceira idade, tem mais a ver com uma relação com a morte, sabe? Tem mais uma relação tem uma coisa bem interessante na hora de construir personagem, né? E de escrever que assim o drama do personagem ele se torna mais forte quando ele sente desse fim, Uhum. quando ele sente do fim que ele vai levar, quando ele sente desse final, esse drama, esse conflito se torna mais potente. E eu acho que tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com essa forma de eu entender um pouco melhor esses processos que levam à morte. De eu, através do meu personagem, tentar entender como olhar para esse passado, como se conformar com aquilo, como, sabe? Tem a ver com esse processo especificamente. Legal. Tudo bem. E aí, pessoal, mais questões, colocações? Vamos lá, vamos aproveitar o nosso convidado.
A gente tem aqui, muita gente que está preparando, está fazendo os trabalhos de conclusão de curso, então, enfim, se alguém quiser fazer algum cruzamento assim com os próprios processos criativos, também está aberto. Não. Oi, vocês me escutam? Sim. Oi, sim. Eu queria fazer uma pergunta, vamos ver se eu consigo elaborar. Você falou muito, Yassiri, é um prazer te escutar, sobre o processo dessas lacunas da memória, né? E dessas lacunas que acabam tendo que ser preenchidas no processo de contar uma história, de criar essa narrativa, né? E também o seu processo de acabar perseguindo essa temática da morte, que eu acho que também acaba permeando dentro do seu processo como realizador esse processo do luto também, né? Seja o luto literal, ou até o luto, por exemplo, por um projeto político, né? Por uma perspectiva de o que poderia ter sido que não foi. E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse processo, assim, tipo, quando você identifica essas lacunas e aí você tem, né, você falaram da queima dos arquivos, por exemplo, da Cinemateca, fica esse espaço que a gente pode preencher. E aí, tipo, tem uma liberdade poética, né, mas tem uma responsabilidade também para com a história em si. E com o que significa dentro de um processo de luto com as pessoas reais que estão envolvidas, né? Como é que é o seu processo dentro disso? Não sei se eu fui clara. Sim, sim. Obrigado pela pergunta. Agora eu vou tentar ver se eu consigo responder, né? Mas, assim, é interessante isso que você fala também do luto, né? Porque eu consigo ver esse processo, né? Esse processo, eu vou chegar lá na lacuna, mas assim, eu consigo ver esse processo do luto. Teve um projeto que eu guardei, deixei ele, mas que ele que chama El Pacto, o Pacto, que uma das partes é um dos processos do luto, segundo Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das pesquisadoras que trabalha as 5 etapas do luto, né? E essa etapa é como a terceira etapa do luto, quando você faz negociações. Se eu não, se der negativo o teste de câncer, eu paro de fumar, ou coisas assim, né? E o filme era sobre isso, sobre uma pessoa que estava morrendo que fazia um pacto, né? É interessante que você fale isso, porque de alguma maneira, assim, todo o projeto tem a ver com o luto, né? Obrigado, eu quero te agradecer publicamente que você me trouxe outra linha de pensamento para esses projetos, né? E com essas das lacunas, essa forma de preencher elas, é, eu, eu fico também pensando nisso, né? Porque, e aí eu lembro o Alain Badiou, que ele fala sempre, ele faz um texto em que ele fala que, no caso do cinema, por exemplo, o cinema, ele opera pelo que ele retira da imagem. Ele é mais importante pelo que fica fora do quadro pelo que está dentro, né? E que seria essa lacuna, porque o olhar menos, porque eu dirijo o olhar para aqui e deixo isso de fora, né? O como preencher isso, olha, eu fico pensando muito, é que a gente vê, sabe, por exemplo, coisas que estão documentadas, coisas que estão mais que documentadas, como por exemplo, vou fazer um exemplo, vou pegar um gancho nisso, mas nada a ver, mas enfim, a questão do Holocausto, que é uma coisa que está super documentada, que não se perdeu, que está aí, a memória viva, e as pessoas estão negando, sabe? Montando teoria sobre a negação de uma coisa que está mais que documentada, né? E aí realmente é uma pergunta muito boa, porque eu não faço ideia como a gente consegue preencher essas lacunas de forma que elas sejam, que elas venham a se tornar esse preenchimento que a gente possa fazer, elas sejam visíveis, né? Que elas cheguem a formar parte desse corpo de imagem, desse corpo de arquivo, que possam ser reconhecidos novamente, sabe? Que possam ser tidos como algo que está aí.
Porque que eu acho que o processo de apagamento é tão forte e tão perigoso que dá muito trabalho reconstruir isso, né? Dá muito trabalho, e por isso é o perigo de perder essas imagens, que tem essa questão física, no caso da Cinemateca, do Museu Nacional, mas tem a questão simbólica também, sabe? Tem essa, que eu acho que a questão física é possível recuperar. Vai lá, tem um colecionista francês muito doido, um milionário, que tem grande parte dos arquivos que se perderam aqui. Aconteceu em Cuba. Grande parte das obras mais importantes estão fora. Foram, a indústria cubana, o ICAI, conseguiu recuperar a partir de colecionista privado. Pode acontecer. Mas o simbólico é que eu acho que é muito difícil de preencher, né? Porque nesses tempos tem esse perigo, né? Desse preenchimento outro, né? Desse outro, dessa oportunidade. A gente pode preencher, mas tem esses outros também que podem preencher desse lado. Então, realmente, eu acho que é um terreno de disputa desde o simbólico, que ele é muito mais difícil, perigoso e trabalhoso que desse físico. Não sei se respondi a tua pergunta, porque realmente eu não sei, mas sei e entendo que esse é um espaço que a gente precisa ocupar mesmo. O como a gente vai dar um jeito, mas realmente não sei se consegui responder minimamente. Não, acho que sim, me fez também ficar pensando que não é só porque é material de arquivo que necessariamente diz a verdade, né? Uhum. Essa ideia de para onde a gente vai preencher justamente essas lacunas. Bem, respondeu sim, muito obrigada. Eu quero... Yasser, queria te propor uma coisa que é meio fora do tópico, mas queria que você falasse um pouco do curso que você está preparando e, enfim, eventualmente convidar aí os estudantes para se inscrever. Então, quero perguntar qual deles, porque estou com 2 cursos abertos, mas o curso que eu estou preparando agora, ele foi selecionado na Aldir Blanc, aqui em Santa Catarina. É um curso que se chama, tem a ver com, né, O Espelho que Nos Olha, a construção de personagens negros para cinema. É um curso no qual eu vou, trago um pouco, algumas ferramentas, algunos mecanismos para a gente que se disponha a criar personagens negras, tentar hacerlo de una manera profunda, de una manera diversa y no estereotipada. Então, é um curso que ele vai, basicamente, seriam, é um mini curso, né? Questão de tempo. Ele é mais extenso, tem mais tempo, tem outra, mas o que eu vou fazer agora é um mini curso no qual é uma espécie de workshop, oficina, onde a gente vai discutir alguns trechos de filme, onde a gente vai ver algumas questões como arquétipos, estereótipos, onde a gente vai tentar trazer ferramentas para as pessoas construir de uma maneira mais adequada as personagens negras, né? E tentar que essas personagens elas sejam visíveis, né? Não só que apareçam na tela, sino que elas sejam visíveis, que elas não sejam apagadas mesmo estando presentes na tela. Então, o curso vai um pouco sobre isso. É totalmente gratuito, vai ser online e vai acontecer no mês de março. Vão ser 4 turmas, tipo, terça e quinta à noite. Então deixa aí o link no chat, se for fácil. Se não, manda para mim, eu espalho depois. Mas se tiver fácil aí, deixa no chat que acho que é importante. Eu vou deixar aqui para você o link. Esse é o... Aí está nas informações e aí na biografia também está o link para formulário de inscrição. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma questão, mais alguma consideração?
Se não, eu gostaria de agradecer, né, em nome da disciplina aí, Arte como Pesquisa, também do grupo de pesquisa Poéticas do Entre, que são os coprodutores dessas conversas que a gente vem fazendo com artistas, com pesquisadores, e dizer que é um privilégio tê-lo aqui, muito obrigado. E também, Yasser, uma das tarefas dessa disciplina, a gente teve alguns convidados, a gente teve a Juma, que você conhece, e também o tio Virso conversando conosco, e uma das tarefas que eu propus foram cartas, né, que os estudantes fizessem cartas para pelo menos um dos convidados. Então, caso hajam cartas para você, eu envio depois, para que você possa também responder. Faz tempo que eu não recebo uma carta. Seria bom. Não, eu agradeço, Fábio. Agradeço a vocês, né? Obrigado, Natália. Eu agradeço a vocês por ter me escutado, por estar aqui, pelas perguntas. Para mim sempre é bom falar, né? Tipo, dessas coisas, sobretudo, mais que tudo porque tem muita ideia. Eu descubro muita coisa quando estou falando sobre esses projetos. E nada, gente. O Fábio tem meu contato, qualquer coisa que precisasse, eu viajo com frequência para lá, para essas bandas do Iguaçu. Daí, talvez algum dia a gente possa fazer isso pessoalmente. Legal. Mas muito obrigado a vocês. Valeu. Gente, então é isso. Pessoal da disciplina, nos vemos na semana que vem, né? Naquele esquema de orientações a partir da semana que vem. E o pessoal que não é da disciplina, obrigado por ter comparecido. Fico feliz que a gente tenha alcançado outros públicos também. E até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.